Como é que é, pessoal? Meu nome é ManuTR e vamos falar sobre The Order 8086. Não se tem sabido muito sobre o jogo desde que ele foi apresentado. Houve aquele trailer que todos nós conhecemos, eu deixo aqui na descrição para vocês verem. E não se tem falado mais sobre o jogo, mas no dia 4 de Fevereiro houve uma conferência, portanto às portas fechadas, pelo estúdio que está a produzir o jogo, portanto pela Ready at Dawn. E houve esta demonstração que iria ter cerca de 40 minutos, portanto para a imprensa, e é sobre mesmo isso que vamos falar, e sobre outras coisas que saíram ontem e hoje. Para quem não sabe, The Order 8086 é um jogo que se passa na cidade de Londres, portanto na era vitoriana, e representa uma história alternativa dos acontecimentos, como é óbvio, no qual os avanços tecnológicos vão mais além do que conhecemos da realidade. Portanto, há um avanço tecnológico que faz armas mais avançadas, como conseguimos ver no trailer, e iremos controlar um cavaleiro, portanto, um cavaleiro desta ordem, que irá enfrentar um mal qualquer que vai navegar sobre locais que são tanto reais, mas portanto são locais reais que existem, mas são colocados num mundo alternativo. Portanto, vai haver aqui uma mistura diferente. Foi algo que, quando eles disseram isto, já é sabido que já tem algum tempo, foi algo que eles disseram que pareceu-me bastante interessante. Portanto, houve esta apresentação, falaram sobre certas coisas que nós vamos falar aqui, claro, e que umas coisas que eu fiquei um bocado... não estava à espera, e outras coisas que eu fiquei bastante contente, claro. Portanto, vamos falar sobre isto. Portanto, esta apresentação foi no dia 4 de Fevereiro. Depois, mais tarde, no dia a seguir, a Sony, portanto, publicou no Twitter que no dia 19 de Fevereiro haverá novas informações e vídeos sobre o The Order 8086. Portanto, provavelmente o que a imprensa viu no dia 4 nós vamos ver dia 19, e mal posso esperar porque eu quero mesmo saber como é que vai ser este jogo. Portanto, o que é que acontece? Nestes últimos dias o jogo tem sido muito falado, e claro que quando há estas conferências há sempre leaks, que não são leaks, isto é marketing, mas pronto. Mesmo que não seja, agora devido à internet as coisas divulgam-se muito mais depressa. E o que eles disseram foi que o jogo, que na sua apresentação, portanto nesta apresentação de portas fechadas, o jogo foi de um espanto total que lhe lembrou Uncharted 2 quando foi apresentado na PlayStation 3. O que é uma coisa muito boa, porque eu lembro muito bem quando saiu Uncharted 2, era a loucura e parecia que estávamos noutro mundo. O informador explicou também que duas imagens que estão na internet, estas duas imagens fazem parte do trailer que eles assistiram na imprensa, portanto. E ele diz que para os fãs se prepararem para ver ambientes dinâmicos e destrutíveis. O que eu acho muito bem, porque isto é a nova geração e se não há ambientes destrutíveis, para que é que vale a pena? Não é só isso, é óbvio que não é só isso, eu estou a brincar, mas se existe toda aquela mecânica nova que se pode criar nos jogos, porque é que não se pode haver ambientes destrutíveis? Eu penso que sim. Portanto, muito hype para este jogo, muito mesmo. Agora, uma coisa que me deixou muito espantado, e é assim, eu não sou fanboy, não sou, mas isto serve de pontapé na cara para quem gosta muito de falar que a Xbox só faz 30 frames por segundo e a PlayStation consegue fazer 60. The Order 8086 vai correr a 30 frames por segundo, não vai correr a menos nem a mais, segundo eles. Sim, se vai correr a 30 frames, se correr a menos é grave. Quem disse isto foi o Ru Uirasuria, não consigo dizer, está aqui, desculpem lá. Ele disse numa entrevista que em favor de efeitos espetaculares e em mais alta resolução decidiram restringir-se a fluidos 30 frames por segundo.
E ele diz que os 60 frames por segundo não estão na sua mente, portanto. E ele diz que num jogo de primeira pessoa ou num jogo de luta faz sentido ter os 60 frames. Portanto, os 60 frames são destinados para first person shooters e para fighting games. Isto é treta, pronto. Eu percebo que eles provavelmente queiram baixar a resolução para terem para termos uma melhor experiência, mas, por amor de Deus, Tomb Raider Definitive Edition saiu agora. Sabemos muito bem que corre a 60 frames por segundo na PlayStation 4, apesar de não correr sempre, há partes em que baixa, mas é um jogo que não foi feito de propósito para a nova geração e consegue correr. E é um jogo também de terceira pessoa e ação frenética, não estou a perceber porque é que 30 frames por segundo, mas pronto, eles têm as suas... Eles é que sabem, nós não sabemos, não é? Ainda não vimos o jogo, não podemos estar a falar, mas 30 frames por segundo numa console de nova geração, quando toda a gente diz que a PlayStation 4 consegue sempre fazer 60 frames por segundo, deixa uma pessoa a pensar. Mas pronto. Ele diz que também o facto de os 60 frames por segundo é devido à experiência cinematográfica, que para eles é o principal, portanto o jogo vai correr a 1080p, 1080, portanto. Isso tem de se ter sempre, quase sempre, não é obrigatório, mas pronto, pelo menos 1080p acho que é o que faz mais sentido, não é? Uma melhor resolução, mas eles é que sabem, lá como eu estou a dizer. E agora, uma das coisas que me deixou mais contente, por um lado, porque tem coisas positivas, e por outro lado, para muita gente vai ter coisas negativas, para mim não. E já sabemos que o jogo vai correr a 30 frames por segundo e que vai ter uma resolução de 1080. E o Andrea Pacino, que é o fundador da Ready at Dawn, que é o produtor deste exclusivo da PlayStation 4, revelou no Twitter que o jogo não vai ter multijogador. Portanto, não há um multijogador, é um jogo na terceira pessoa de ação e aventura. Pronto, não há multijogador. Muitas pessoas podem dizer, mas first person shoot é um jogo de terceira pessoa, se calhar o ambiente do jogo vai dar podia dar um multiplayer interessante. É verdade, podia dar um multiplayer interessante, mas eu prefiro 1000 vezes que eles se foquem a 100% na campanha, que nos dê uma campanha que seja tudo o que nós queremos, longevidade, que nos consiga agarrar e que nós adoremos o jogo, do que estarem a fazer uma campanha fraca, mediocre e que só se foquem no multiplayer e depois ninguém joga multiplayer ou o jogo só é feito para multiplayer. Portanto, virados para o single player, acho muito bem, não tenho nada a dizer sobre isso. Para mim tem o meu apoio, força nisso, porque temos muitos jogos que são excelentes para multiplayer, mas precisamos de um jogo, sobretudo a PlayStation 4 precisa de um jogo que se foque mais no seu single player para nos mostrar realmente o que ela é capaz de fazer, sobretudo este jogo que vai ser um jogo exclusivo para a PlayStation, portanto até pode ser a melhor razão para isso. Lá está, eu não percebo porque é que eles só fazem um jogo a 30 frames por segundo quando o jogo não vai ter multiplayer, porque é assim, o Killzone, o Shadowfall faz 30 frames por segundo na campanha, mas no multiplayer corre a 60 frames por segundo sempre. Não sei porque é que eles estão a fazer isto, sobretudo se um jogo tem multiplayer e campanha consegue fazer isto, porque é que um jogo só com campanha não consegue fazer. Mas isso é o menos, eu só estou a dar a minha opinião, eu ainda nem vi o jogo, não sabemos nada sobre o jogo, a única coisa que vimos é um trailer e imagens e não podemos falar sobre uma coisa que não sabemos, como é óbvio. Bem pessoal, era só isto que eu vos queria dizer. Espero que estejam tão excitados como eu para este jogo. Desde que vi o trailer fiquei mais interessado e a saber estas coisas ainda fiquei mais. É sempre bom saber que isto quero que chegue o dia 19 para poder finalmente ver mais alguma coisa. Não sei se eles vão mostrar jogabilidade. Não tenho a certeza. Provavelmente vão mostrar só um trailer em jogabilidade. Espero que sim,
mas gostava de ver também jogabilidade. Esperemos que sim. Bem pessoal, comentem, subscrevam, compartilhem. Até lá, peace, keep on gaming.